Olá a todos. Nossa aula vai se centrar na parte da filosofia que se chama epistemologia. De modo simples, podemos dizer que epistemologia, também conhecida como a teoria do conhecimento, é o ramo da filosofia que estuda como o ser humano ou a própria ciência adquire e justifica seus conhecimentos. Ou seja, é o estudo que procura encontrar quais as condições necessárias e suficientes para o resultado de uma afirmação específica. A epistemologia estuda a formação do conhecimento, a diferença entre ciência e senso comum, a validade do saber científico, dentre outras questões. A palavra epistemologia é a combinação de duas palavras gregas, episteme e logia. A tradução mais simples para episteme é ciência. De saída, devo advertir que os gregos antigos compreendiam como episteme algo bastante diferente do que os modernos compreendem como ciência hoje. Mas, para nosso fim aqui, a episteme da palavra epistemologia vai significar ciência, tal como hoje se compreende a ciência pela própria comunidade científica. A segunda palavra, logia, é costumeiro se traduzir por estudo. Portanto, epistemologia é simplesmente o estudo da ciência, por meio da perspectiva da filosofia. Ela é uma parte do que a filosofia chama de filosofia da ciência. O desenvolvimento e consolidação dessa disciplina filosófica se deu na passagem do século XIX para o século XX, dado que foi nesse período que muitas transformações no campo científico fizeram com que muitas certezas fossem abaladas, fazendo surgir novos questionamentos e reavaliações dos critérios de verdade e da validade dos métodos e das teorias científicas. A filosofia da ciência, ela se debruçou sobre essas questões. E é interessante observar que entre seus nomes mais significativos estão muitos cientistas de vários ramos que produziram reflexões sobre sua própria prática. E nesse momento, deve-se ressaltar que, embora sejam cientistas, eles devem ser chamados aqui de filósofos. É interessante aqui a gente falar sobre o papel da indução, porque é o método que é usado de modo predominante no campo científico. Então, qual é o papel da indução? Uma interessante polêmica que inaugurou a epistemologia contemporânea foi desenvolvida entre os pensadores ingleses William Whewell, que viveu de 1794 a 1866, e um outro chamado John Stuart Mill, que viveu entre 1806 e 1873. Esses dois pensadores, eles trataram do papel da indução na ciência. E aqui eu vou dar uma pequena parada para explicar melhor um pouco, né, sobre a indução, o que é a indução. Embora a gente já tenha falado sobre isso anteriormente, mas é bom talvez fazer aqui uma recapitulação. A indução costuma ser caracterizada como um modo de raciocinar, que vai do menor ao maior, ou do singular ao particular ao geral, de tal maneira que a sua conclusão vai além do que enunciam as suas premissas, ou seja, as suas afirmações. Nós raciocinamos dessa forma com muita frequência. Temos uma experiência, fazemos um juízo sobre ela e tendemos a generalizá-lo. A gente pode colocar aqui uma pequena história como exemplo. Um dia, meu joelho doeu e depois choveu. Repetidas vezes, meu joelho doeu e depois choveu. Logo, sempre que meu joelho doer, vai chover, que é a conclusão. Deixando de lado o toque de humor, contido nesse argumento, observe que ele parte de proposições
que enunciam uma observação individual relativa a um ou mais momentos. Quer dizer, um momento em que o meu joelho doeu concomitantemente com a chuva, que a gente pode chamar de P1, P2 e por aí vai. E por analogia, que seria uma relação de semelhança, a gente tende a generalizar, quer dizer, aplicar a momentos similares, ainda que não experimentados. Quer dizer, é como se você projetasse no futuro aquilo que aconteceu no passado. Note que a conclusão ela não é uma consequência lógica das premissas, que ela extrapola as informações disponíveis nela, ou seja, a conclusão ela estende a afirmação contida nas premissas além dos seus limites, para todas as situações futuras, que é exatamente quando nós dizemos, logo, sempre meu joelho, ou sempre que meu joelho doer, vai chover. A indução ela tem um lugar de destaque na ciência, onde costuma ser aplicada de maneira criteriosa e controlada. Um cientista, por exemplo, observa o momento em que a água entra em ebulição sob determinadas condições e vê que o termômetro marca certa temperatura. Depois ele realiza a experiência reiteradas vezes, sob as mesmas condições, comprovando que o resultado é sempre o mesmo. Desse modo, ele conclui por indução, que a água sempre entra em ebulição a 100 graus centígrados, que seria também ao nível do mar. Veja como é importante que se estabeleça todos os critérios, todas as condições. Essas condições têm que ser exatamente idênticas para que se possa concluir o resultado. Mas essa conclusão ela não foi obtida por dedução, que é o outro modo de raciocínio que nós já vimos anteriormente, e sim por observação. Nesse caso aqui, a palavra observação vem no lugar de indução. Por isso, costuma-se dizer que o raciocínio indutivo ele é ampliativo, tendo em vista que sua conclusão vai além do enunciado nas premissas. Quer dizer, como eu vi meu joelho doer juntamente com a chuva, e concluí, e vi que isso se repetia. E concluí que toda vez que chover, meu joelho vai doer. Então, eu estou dizendo algo do futuro, algo que não é inteiramente certo. A gente pode dizer que essa é a riqueza do método indutivo. Mas também é a sua debilidade, porque a conclusão indutiva será sempre provável. Quer dizer, a gente pode dizer que ela é provavelmente verdadeira, mas não garantida ou necessária, no sentido estritamente lógico-dedutivo. Isso fica bem nítido nos estudos estatísticos, como a pesquisa de opinião. Por exemplo, vamos dar o exemplo de uma pesquisa de opinião. A gente pode perguntar assim, a gente fez uma pesquisa e verificou que 60% dos entrevistados, por um instituto de pesquisa X, apoiam uma nova lei. Qual é a conclusão? Estima-se que 60% da população apoia a nova lei. Veja que os entrevistados, por exemplo, você pode pegar um universo de 3 mil pessoas. E desse universo de 3 mil pessoas, 60% foram favoráveis à nova lei. Então, a gente extrapola, quer dizer, você leva para toda a população e, nesse caso, você põe como se toda a população do país que você está pesquisando apoiaria essa nova lei. Observe que no argumento desse exemplo, mesmo se a premissa for verdadeira, sua conclusão não será necessariamente verdadeira, mas terá alta probabilidade de ser verdadeira, se e somente se a pesquisa de opinião foi feita corretamente, seguindo a metodologia científica. Então, portanto, vemos que há diferentes tipos de raciocínio indutivo e que alguns podem ser mais verossímeis ou prováveis que outros. No entanto, os lógicos têm tido dificuldades em caracterizar um argumento indutivamente forte, razão pelo qual, até nossos dias, a lógica indutiva não se desenvolveu tanto quanto a lógica dedutiva, que é a lógica utilizada na filosofia. Mas alguns estudiosos assinalam que isso pode estar se modificando, pois com o grande desenvolvimento da inteligência artificial nas últimas décadas, é cada vez maior o interesse por sistemas de inferências não dedutivos. Então agora vamos voltar novamente ao nosso tema, que é o tema da epistemologia. Como a gente disse, a indução ela é o método utilizado de modo predominante na ciência. Então, para Stuart Mill
o filósofo que nós citamos anteriormente, a indução é simplesmente uma generalização que parte de fatos assegurados pela experiência sensível. Já o outro pensador, chamado William Whewell, defendia que, além dos sentidos, a indução se norteia também por ideias inatas. Ideias inatas, no caso aí, são aquelas ideias que são próprias da mente humana, que organizam e relacionam as experiências. Nessa polêmica, o que estava em jogo era se a indução, entendida como a generalização a partir da observação dos fenômenos analisados, dava ou não conta de incluir em suas conclusões outros elementos particulares que não foram tratados na pesquisa. Em suma, até que ponto a indução poderia ser um método confiável na aquisição de certezas científicas? É uma pergunta que se deixa em aberto, né? Aqui nós não vamos responder essa questão. Um grupo de cientistas que marcou a filosofia da ciência foi o chamado Círculo de Viena, formado na década de 1920 por filósofos e cientistas de diversas áreas. Então, vou citar aqui alguns cientistas, embora a gente, nesse momento aqui, nós não vamos tratar desses cientistas, ou filósofos, no caso, em particular. A gente vai focar mais em três pensadores, que são chamados epistemólogos, que é o Karl Popper, Gaston Bachelard e Thomas Kuhn. Mas é interessante a gente citar esses outros aqui. Os principais representantes do grupo, chamado Círculo de Viena, é o físico alemão Moritz Schlick, os matemáticos alemães Hans Hahn e Rudolf Carnap, e o sociólogo e economista austríaco Otto Neurath, entre outros. O Círculo de Viena desenvolveu o neopositivismo, também denominado positivismo lógico ou ainda empirismo lógico, que pretendeu formar uma concepção científica do mundo isenta de qualquer especulação. Quer dizer, na verdade, a ideia do Círculo de Viena era retirar a epistemologia do campo propriamente filosófico. Eles queriam criar uma epistemologia que fosse cuidada especificamente pela ciência, como se fosse uma epistemologia científica efetivamente. Não apenas um estudo do método científico ou da própria ciência, mas, caso que seria a partir da filosofia, mas, vamos dizer assim, cuidado pela própria ciência, quer dizer, utilizando o próprio método científico para validar o conhecimento científico. O Schlick, por exemplo, diz o seguinte: as proposições fatuais são o fundamento de todo saber, mesmo que elas precisem ser abandonadas no momento de transição para afirmações gerais. Estas proposições estão no início da ciência. O conhecimento começa com a constatação dos fatos. Em suas reflexões acerca do procedimento científico, os pensadores do Círculo de Viena enfatizaram as exigências de clareza e precisão e propuseram o critério da verificabilidade para validar uma teoria científica. Em outras palavras, a teoria deveria passar pelo crivo da verificação empírica para ser aceita como verdadeira. Claro que, a partir desse estudo, os filósofos que nós vamos estudar agora, eles vieram exatamente promover um questionamento do Círculo de Viena. E o primeiro desses pensadores é um pensador chamado Karl Popper, que ele é austríaco e foi naturalizado britânico. Ele viveu entre 1902 e 1994. Ele era físico, matemático e filósofo da ciência. E nesse caso, ele criticou o critério da verificabilidade e propôs como única possibilidade para o saber científico o critério da refutabilidade ou da falseabilidade. De acordo com esse critério, uma teoria mantém-se como verdadeira até que seja refutada, isto é, até que sejam demonstrados sua falsidade, suas brechas, os seus limites. Para Popper, nenhuma teoria científica pode ser verificada empiricamente, pelo método indutivo. Isso porque, aí, abre aspas para ele, tá certo? Para o Karl Popper. Do ponto de vista lógico, não é nada óbvio que se justifique afirmar assertivas ou inferir ou concluir assertivas universais a partir de assertivas singulares.
por mais numerosas que sejam essas últimas. Com efeito, qualquer conclusão tirada desse modo sempre pode se revelar falsa. Por mais numerosos que sejam os casos de cisnes brancos que possamos ter observado, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Acho que deu para entender, não é? Quer dizer, a gente verifica, nós estamos tendo uma determinada proposição, uma determinada hipótese. Então, todos os fatos que nós vimos até então vai no sentido de comprovar, de dar prova, né? De confirmar essa nossa hipótese. Então, nós temos um acontecimento, 2, 3, 1000 acontecimentos que vêm no sentido de confirmar a nossa hipótese. Ora, isso é o critério que deve nortear a ciência? Segundo Popper, não. Por quê? Porque se no milésimo primeiro fato, esse milésimo primeiro fato vier contra a nossa hipótese, então, nesse caso, essa minha hipótese ela é declarada inválida pela ciência. Então não é o critério da verificabilidade que deve nortear a ciência, mas o critério da falseabilidade, da refutabilidade. Então, repare que ele mudou o que o cientista deve buscar. Quer dizer, o cientista não deve buscar a verificação da sua hipótese. Ele deve buscar aquilo que refuta a sua hipótese. Porque se ele encontrar, então ele já deve descartar de saída essa hipótese e partir para outra. Então, com essa afirmação, Popper indicou a condição transitória da validade de uma teoria. Ou seja, determinada teoria é válida até o momento em que é refutada, mostrando-se sua falsidade. Somente a falsidade de uma teoria pode ser provada, mas nunca sua veracidade absoluta. Isso significa que a ciência possui apenas conjecturas, que também são chamadas de hipóteses, sobre a realidade e não certezas definitivas. Mas o conhecimento científico pode progredir em sua busca de explicar o real, sendo necessário, para isso, que as sociedades estejam abertas à liberdade de crítica e de pesquisa. Outro ponto que o filósofo destacou em suas reflexões sobre o conhecimento científico foi que a mente não é uma tábua rasa, como pensam os empiristas. Para ele, não existe observação pura, pois todas as observações são sempre realizadas à luz de pressupostos e de teorias prévias que o cientista traz consigo, e elas se confirmam ou não a partir de sua observação. Outro pensador importante é o filósofo francês chamado Gaston Bachelard, que viveu entre 1884 e 1962. Esse pensador destacou a importância do estudo da história da ciência como instrumento de análise da própria racionalidade. Então, nessa pesquisa dele, a atividade científica é entendida como parte de um processo histórico amplo e que possui um caráter social. De acordo com a análise do filósofo, a ciência progride por rupturas epistemológicas, quando supera obstáculos epistemológicos. Isso quer dizer que caminha por saltos, que se caracterizam pela recusa dos pressupostos e métodos que orientavam a pesquisa anterior, sustentando os erros pré-estabelecidos, pois esses pressupostos e métodos atuavam como obstáculos, como entraves ao avanço do conhecimento. Esses obstáculos podem estar relacionados a hábitos socioculturais cristalizados, a dogmatizações de teorias que freiam o desenvolvimento da ciência, entre outros fatores. Vamos dar aqui um exemplo para que fique claro. Por exemplo, a física quântica e a teoria da relatividade, que formularam uma nova maneira de conceber o espaço e o tempo, como resposta aos obstáculos apresentados à física newtoniana. Vamos compreender aqui que, por exemplo, para Newton, o espaço e o tempo eles são absolutos. Quer dizer, eles são compreendidos como sendo infinitos. E, nesse caso do espaço, ele é considerado estacionário. Quer dizer, o espaço, quando ele diz uma coisa estacionária, é porque ela não se move em hipótese nenhuma. Ela não é elástica, certo? Ela não nem contrai, nem distende. Veja, no caso do Einstein, com a teoria da relatividade, ele vai pensar o espaço muito diferente do modo como o Newton pensava. Então, para o Einstein, o espaço ele é finito, ele tem um fim.
E nesse caso, além de ser finito, ele não é estacionário. Quer dizer, ele pode se comprimir e pode se dilatar. Do mesmo jeito que também o tempo. Né? Para o Einstein, o tempo ele pode ser dilatado, ele pode ser comprimido ou dilatado. Então você vê que são duas maneiras de conceber e essas duas maneiras se chocam e elas estão, digamos assim, até hoje se degladiando, tá bom? Embora as últimas experiências no campo da física vão no sentido de dar, vamos dizer assim, razão para o Einstein, muito mais do que para as teses do Isaac Newton. O Bachelard destacou também o papel da imaginação e da criatividade como elementos imprescindíveis à prática científica. Importante agora também a gente falar de um outro pensador, que se chama Thomas Kuhn. Esse pensador ele é estadunidense. E ele viveu entre 1922 e 1996. Ele era físico e também filósofo da ciência. E desenvolveu sua teoria acerca da teoria da história da ciência, entendendo-a não como um processo linear e evolutivo, mas como uma sucessão de paradigmas que se confrontam entre si. É importante dizer o que é paradigma. Então, paradigma, em sua definição, é um conjunto de normas e tradições dentro do qual a ciência se move durante determinado período e em certo contexto cultural. No seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, ele foi lançado em 1962, Thomas Kuhn sustenta a tese de que a ciência se desenvolve durante certo tempo a partir da aceitação por parte da comunidade científica de um conjunto de teses, pressupostos e categorias que formam seu paradigma. Em determinados momentos, porém, o paradigma se altera, provocando uma revolução, aquilo que Thomas Kuhn, chama de revolução. Essa revolução abre caminho para um novo tipo de desenvolvimento científico. Foi o que se deu, por exemplo, na passagem da física antiga para a física moderna, ou ainda na passagem da física clássica moderna, que seria a física newtoniana, para a física quântica. De acordo com o filósofo o Thomas Kuhn, é como se ocorresse uma reorientação da visão científica, na qual os elementos de um problema são concebidos em novas relações. Nesses momentos coexistem dois tipos de ciência, que ele chama de ciência normal, que é aquela que se desenvolve dentro de certo paradigma aceito pela maior parte da comunidade científica, acumulando dados e instrumentos em seu interior. Vamos lá, vamos pensar aqui. Veja que nós tínhamos, por exemplo, na época do Isaac Newton, quando surge o Einstein com a sua teoria da relatividade, a teoria da relatividade do Einstein veio questionar o paradigma newtoniano. Então, vamos lá. Nesse momento, qual era a ciência normal? Era a ciência do Isaac Newton. E a ciência que estaria questionando, ela vai se chamar com outro nome. E o nome que Thomas Kuhn vai chamar é de a ciência extraordinária. Que ciência é essa? É aquela que surge nos momentos de crise de um paradigma. Surge como nova ciência, questionando os fundamentos e pressupostos da ciência anterior e propondo um novo paradigma. Vamos entender que exatamente no início do nosso século, do século XX, foi quando as pesquisas sobre o átomo e as pesquisas sobre o espaço, aquelas pesquisas que estavam relacionadas com a luz, com a velocidade da luz, foram exatamente essas experiências que puseram em xeque, não é? Todas as fórmulas do Newton. O que se verificou é que, em muitas situações, a fórmula do Newton não chegava a um resultado que seria desejável, do ponto de vista da factualidade. Então, vamos falar um pouco mais aqui sobre o que seriam os novos paradigmas da pós-modernidade nessa perspectiva do Thomas Kuhn. Então, essas mudanças descritas por Thomas Kuhn podem ser verificadas no mundo científico contemporâneo, no qual se tem desenvolvido novos paradigmas de investigação que cada vez mais se consolidam como ciência normal. Vamos ver alguns deles. Por exemplo, o que nós chamamos de complexidade. Então, o
qual a conclusão que o Thomas Kuhn chegou? Que em vez da simplicidade da natureza, como propôs a ciência moderna, conforme se pode ver ou se viu em outro momento, exatamente quando, por exemplo, o aluno estuda a física newtoniana no ensino médio, você vai ver que essa física, ela meio que tenta levar a ideia de que as relações da natureza são relações simples. E o que se verifica é que nessa nova forma de ciência, baseada nessas novas investigações, o que se chegou à conclusão é de que as relações da natureza não são movidas pela simplicidade, mas exatamente pela complexidade. Outra coisa, também o Thomas Kuhn chamou de variabilidade e instabilidade. Ou seja, em vez da uniformidade e da estabilidade, e aí volto a lembrar novamente da questão do espaço e do tempo. Para o Isaac Newton, o espaço e o tempo eram infinitos e estáveis, tá bom? Que ele chamava também de estacionários. Nesse caso, esse novo paradigma, né? O que ele está vendo em relação ao espaço e em relação ao tempo? Que eles não são estacionários, mas que eles são variáveis. E outra coisa, eles são estáveis. Nesse caso aí, a gente pode dizer que ao invés, né, da uniformidade e da estabilidade do mundo, expressa por leis naturais invariáveis nas diversas instâncias da realidade física, admite-se a existência de leis distintas para níveis da realidade distintos. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, o caso do buraco negro, certo? O que a ciência verificou? Que no buraco negro, várias das fórmulas, várias das leis que nós chamamos de lei da natureza, por exemplo, como a lei da gravidade, ela não é, ou pelo menos não funciona do mesmo modo que fora do buraco negro. Então você vê que você tem uma lei, em tese você deveria ter uma lei para o que é fora do buraco negro e uma outra lei para o que seria o buraco negro, embora não se conheça, tá bom? Ainda essa lei da gravidade que ocorreria dentro do buraco negro. Uma outra propriedade desse novo paradigma é o que ele chama de relacionamento. Em vez do isolamento das partes proposto pelo método científico moderno, valoriza-se a perspectiva da relação entre elas. Então veja que até o modo, a metodologia também mudou. Porque antes, o que se fazia? Você isolava aquilo que você queria estudar dentro do laboratório. E o que se está verificando agora é que esse isolamento, embora você chegue a determinadas conclusões, né, mas o problema é que quando você devolve essa pesquisa para a realidade, se verifica que existem outros elementos da realidade que não foram tratados dentro do laboratório. Então, o que se pretende aqui nessa nova perspectiva científica é trazer para o laboratório esses relacionamentos que estão lá na realidade. A gente vai chamar, isso aí vai ser chamado de holismo, né? Que seria você tratar os fatos de modo global, trazendo todos os elementos que estão na realidade, ou tentando pelo menos trazer os elementos que estão na realidade para dentro do laboratório. Uma outra coisa também que ele chamou, uma propriedade também que ele chamou de intersubjetividade, quer dizer, em vez da objetividade. Veja como essa ciência clássica, ela dizia que a objetividade era o ponto central, né, do estudo científico. E o que esse novo paradigma está vendo? Que o elemento subjetivo ele é indissociável do objeto. E nesse caso, né, para que se obtenha uma espécie de objetividade, ou que a gente poderia chamar de transobjetividade, isso é conseguido nesse novo paradigma por aquilo que ele chama de intersubjetividade. Quer dizer, em vez da objetividade supostamente garantida pela separação entre o objeto e o observador, que seria o sujeito, entende-se que o observador, ou o sujeito, ou o conjunto de observadores integra o fenômeno que estuda. Veja que isso começou lá também ainda na filosofia clássica. Por quê? Porque o Kant, né, Immanuel Kant, que era o filósofo que dava suporte, que dava fundamento para o Isaac Newton, ele já tinha essa ideia de que essa relação entre sujeito e objeto, ela não é dissociável, não há como você dissociar. Então essa nova perspectiva, esse novo paradigma, ele vai levar essa perspectiva kantiana, que é do século XVIII, século XIX, para um patamar
bem mais amplo. Então, com isso, a gente conclui o estudo desses três filósofos, que é o que vai dar base, né, para o capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo 22, A Ciência na História. Muito obrigado.